Pois bem, daqui a pouco a gente vai entrevistar o José Graziano, ex-presidente da FAO, mas antes disso eu queria fazer um comentário no nosso segundo bloco B sobre o que a polícia precisa para ser menos violenta e mais eficaz. Essa é a pergunta que eu me fiz a mim mesmo. E eu estou fazendo essa pergunta porque a gente teve alguns exemplos de violência policial recentes que nos deixam preocupados, né? Você teve, por exemplo, o caso aqui em São Paulo de um policial que assassinou a mulher no meio da rua, depois de espancá-la, literalmente no meio da rua, e um policial que já tinha contra ele reclamação da ex-mulher por estupro e violência, já tinha medida cautelar contra ele, e, no entanto, ele continuava armado. E a Lei Maria da Penha, como bem lembra a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, prevê que, quando há uma medida cautelar contra alguém que é acusado de violência doméstica, essa pessoa tem que ter a arma apreendida. E, no entanto, estava com ele, ele usou a arma para assassinar a mulher. E se não bastasse isso, ainda teve aquele coach de policiais, aquele cara que é um amigo do Eduardo Bolsonaro, um ex-policial, que mantém uma escola supostamente de preparação para pessoas que são interessadas em entrar na carreira policial, fazerem os seus concursos, prestarem seus concursos, e durante uma dessas aulas vazou um vídeo dele simplesmente contando como violar o cadáver de uma mulher, ou seja, como estuprar uma mulher morta. Ele se vangloriando disso. O cara que prepara policiais ou prepara interessados em pessoas em seguir a carreira policial. E não é esse curso, é aquele mesmo curso onde o Eduardo Bolsonaro disse também para essa mesma tipo de plateia que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Isso me levou a conversar com a Samira Bueno sobre como é a preparação e como é dos policiais no Brasil e como é o que se deve fazer com casos como esse desse policial que assassinou a esposa. Mas isso foi inspirado porque antes desses dois casos virem à tona, foi publicado nos Estados Unidos uma extensa reportagem feita em parceria por três veículos, a ProPublica, o Texas Tribune e o Frontline da PBS, que é a televisão pública norte-americana, sobre o massacre de Uvalde, no Texas. Em maio de 2022, um ex-aluno entrou numa escola lá em Uvalde com um AR-15 e matou 19 crianças e dois policiais. Foi o pior massacre escolar nos Estados Unidos em uma década. E essa reportagem teve acesso aos depoimentos de todos os envolvidos, os policiais, os professores. É, eles processaram o condado de Uvalde para ter acesso a esse material bruto e analisaram em profundidade tudo que apareceu nesses depoimentos. E o relato é chocante. É chocante porque mostra o despreparo dos policiais americanos. A polícia foi acionada de pronto quando o assassino começou a disparar, chegou rapidamente na escola com 116 policiais e demorou 77 minutos até neutralizar, ou seja, matar o atirador. Porque mostrou um imenso despreparo. Eu só vou dar um exemplo. Cada um não tinha um centro de comando, cada policial fazia o que lhe dava na telha. E o protocolo que a polícia deveria seguir em casos como esse não foi seguido. A, apesar de metade ou mais dos policiais terem passado por treinamento específico, eles não aprenderam ou não praticaram o que aprenderam no treinamento. Contrário das crianças, que, por incrível que pareça, também tinham sido treinadas para uma situação como essa e seguiram à risca o que lhes foi ensinado, que era ficar em silêncio, mesmo com crianças feridas, a professora ferida a bala na sua frente, elas conseguiram conter a, seu estado de ânimos, não gritar, apagar a luz e fazer de conta que não tinha ninguém na sala, que esse era o protocolo que elas tinham que seguir.
Só que o protocolo das crianças não batia com o protocolo da polícia. A polícia batia na porta, gritando polícia. E no treinamento, as crianças tinham sido ensinadas a não abrir a porta nem a responder, porque isso poderia ser uma tática do atirador para entrar na sala. Então, um total descompasso, quer dizer, não é só no Brasil que a gente tem esse problema, também nos Estados Unidos, o problema de falta de treinamento da polícia e da falta de protocolos é muito grave. Conversando com a Samira Bueno, ela estava me dizendo, são problemas distintos, que precisam de abordagens diferentes. Quer dizer, se um policial tem problemas de alcoolismo, se ele tem queixas recorrentes de violência doméstica, ele tem que ser afastado da rua, tem que passar por um acompanhamento psicológico, tem que ser desarmado, principalmente, e, no entanto, a gente não vê isso acontecer. Não é só essa tragédia do policial que matou a esposa, não é a única. A Samira estava lembrando que a taxa de suicídio entre policiais é 3 vezes maior do que a média. É muito alta. Quer dizer, a incidência de problemas emocionais ali, até pela pressão da profissão, é muito grande. Então, nada é feito sobre isso. Protocolos. O que fazer em situações como essa de um ataque a uma escola? A Samira fala, não existe padrão, não existe protocolo nacional, porque as polícias são estaduais, cada uma tem o seu, o protocolo próprio, e, para piorar, eles são sigilosos. A sociedade não sabe o que a polícia deveria fazer para depois poder dizer se fez ou se não fez. Nos Estados Unidos, não só é público, como eles revelaram, obrigados pela justiça, é claro, tudo que foi dito, né, em todos os depoimentos para investigar o caso. E terceiro, não adianta nada você ter um treinamento que no papel é muito bonito, mas que não tem aderência à prática das polícias, que continuam sendo violentas e, como saíram dados essa semana, mostrando que na maioria dos estados brasileiros a violência policial não só continua altíssima, como cresceu. Então, o que falta para a polícia ser mais eficaz e menos violenta é treinamento continuado, protocolos públicos e prática do que foi treinado.